O fígado, ele é um órgão lobulado, localizado na região epigástrica. Essa região, a região epigástrica, ela fica localizada acima da cintura, até o limite do diafragma, na parte média superior da parede abdominal. Então, com essa informação, dá para concluir que o fígado, ele fica perto do estômago, ele fica na cavidade abdominal e ele tem diversas funções importantes, incluindo a função de detoxificação. A detoxificação é o processo biológico de eliminação de substâncias tóxicas. Então, olha só que função super importante, para o corpo do animal. Ele ajuda, a retirar os venenos do corpo dele. Então, na porção medial do fígado, ou seja, lá na região lá do meio do fígado, a gente encontra a vesícula biliar, que é um órgão, de armazenamento da bile. Então, a bile, ela fica armazenada na vesícula biliar. Então, bile, vesícula biliar. A bile fica armazenada na vesícula biliar. Isso é importante. A bile é uma secreção produzida pelo fígado e essa secreção é composta por águas, sais biliares, colesterol e também por bilirrubina. A bile, ela é importante para a digestão e também para a absorção de gorduras e também algumas vitaminas, O mau funcionamento, do fígado traz grandes prejuízos para a saúde do animal, Ele pode adoecer, Então, entre uma das manifestações, sintomas, sinais, que o fígado não anda nada bem, em um organismo, é a encefalopatia hepática. O animal que apresenta encefalopatia hepática anda em círculos, anda sem rumo, pressiona a cabeça contra a parede, móveis e também pode chegar até o coma. Então fica comigo que hoje eu vou explicar a vocês sobre o fígado, o sistema hepatobiliar, ou seja, o fígado, vesícula biliar, e também vou falar breve aí sobre o pâncreas, também as células, que compõem o fígado, suas funções e dando atenção aqui na encefalopatia hepática. Oi, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Como vocês já sabem, eu me chamo Bruna e eu estou cursando atualmente o 7º semestre da Faculdade da Medicina Veterinária, Hoje eu vou falar aqui, sobre o fígado, sobre o seu bom funcionamento e também eu vou falar a parte, do seu mau funcionamento. Então, como eu já tinha falado antes da vinheta, o fígado, ele produz a bile, Ele produz a bile. E através dos ductos hepáticos, que são os ductos que ficam lá no fígado, eles, esses ductos, sempre quando eu falo de ductos, eu penso em encanamento. Então imagina vários canos saindo do fígado. Então esses ductos, eles levam, a bile até a vesícula biliar. Então o fígado produz a bile e através dos ductos hepáticos, que seriam esse encanamento, essa bile, ela é direcionada para a vesícula biliar e lá ela fica armazenada. Então, lá fica armazenada, como eu já falei, e quando o animal ele vai se alimentar, mais ou menos aí uns 30 minutos depois, de comer, depois da alimentação, ocorre uma contração dessa bile, uma contração na bile. E a vesícula biliar e a bile, elas estão extravasadas, direcionadas para o duodeno, E aqui já entra o intestino, porque o duodeno, ele faz parte do intestino. A bile, ela tem uma função principal de emulsificar as gorduras. E o que seria isso? Emulsificar as gorduras. É um processo no qual se mistura, mais ou menos aí alguns líquidos, 2 líquidos, que normalmente não se misturam bem. Então ela ajuda nessa mistura, A bile, ela é composta de sais biliares, pigmentos biliares. Tem também o pâncreas, O pâncreas, ele tem 2 funções, uma função endócrina e também tem a função exócrina. Mas eu não vou falar aqui do pâncreas, aqui nessa aula. Só tô falando brevemente porque tá ali perto. Então, presta atenção aqui agora. O fígado que produz a bile
e através dos ductos hepáticos, ou seja, o encanamento, né, aquele encanamento lá do fígado, vão chegar, né, à vesícula biliar. Então, a vesícula biliar, ela só armazena bile, ela não produz a bile. E aí, depois que o animal come, contrai-se a bile, e a bile, então, através do ducto biliar, ou seja, outro encanamento que sai da vesícula biliar, vai alcançar o duodeno. E o duodeno faz parte do intestino. O duodeno é uma parte do intestino. E assim a bile faz seu trabalho, que é a emulsificação de gordura. Só para agregar aqui, o pâncreas, né, ele secreta as enzimas digestivas, que vão para o intestino também, lá no duodeno, né, naquela porção. E essas enzimas digestivas são a amilase, lipases e tripsinas. Mas, né, como eu já disse aqui, esse vídeo é somente sobre o fígado, tá? Só tô falando isso para dar uma agregada aí sobre o pâncreas. O fígado é hiperlobulado, ele tem diversos lóbulos. Dá uma olhada aqui nessa figura: lobo esquerdo, lobo posterior, lobo quadrado e o lobo direito. Ou seja, ele é hiperlobulado, ele tem muitos lóbulos. Ele fica localizado perto do estômago e do diafragma, como eu já falei para vocês, e ele recebe uma enorme quantidade de sangue. O hepatócito, que é a célula hepática, ou seja, a célula do fígado. E é ela que vai produzir a famosa bile. A bile, né, através dos ductos hepáticos, vai alcançar a vesícula biliar. E na vesícula biliar é onde ocorre o armazenamento. Bom, eu acredito que isso aqui já ficou claro para vocês, né? Isso é muito importante, é a base. Além dos hepatócitos, o fígado tem também as células dos ductos biliares, as células endoteliais, que são dos vasos, né, que permeiam o fígado, células de Kupfer e Ito e Pitt, que são células que estão relacionadas à imunidade hepática, ou seja, à imunidade do fígado. Então, né, concluindo aqui, a parte celular do fígado, né, ela é formada por hepatócitos, células dos ductos biliares, células endoteliais e as células do sistema imunológico. Agora eu vou falar sobre as funções do fígado, tá? O fígado, ele tem uma importante função no metabolismo dos açúcares, dos lipídios e também das proteínas. Ele consegue armazenar o açúcar, a glicose, na forma de glicogênio. E o que seria o glicogênio? O glicogênio é uma estrutura larga, comprida, com várias unidades energéticas. Então, essas unidades energéticas são os açúcares, né? A glicose. Então, a junção desses açúcares que vão se unindo formam o famoso glicogênio. Por isso que o glicogênio ele é utilizado como reserva energética. E por isso que o glicogênio é o armazenamento de açúcar. O fígado tem também como função, né, armazenar os lipídios, né, as gorduras, né, e os aminoácidos. Os aminoácidos, eles são as unidades das proteínas. Então, a proteína, ela é formada por unidades chamadas aminoácidos. O metabolismo de açúcar, lipídio e proteína, ele é mediado pelo fígado. E o fígado consegue armazenar todos eles no seu parênquima, ou seja, o fígado armazena eles em seu corpo, né, no seu órgão. Além disso, o fígado tem uma importante função de excreção de alguns compostos, né? Então aqui aparece a função de excreção, que é muito importante porque elimina o veneno, né, do corpo. Como os ácidos biliares que vão auxiliar aí na digestão intestinal e vão juntamente com os pigmentos biliares garantir a formação da cor das fezes, o colesterol e a bilirrubina também são excretados pelo fígado. E além disso, o fígado também ele participa da detoxificação de medicamentos. Então, a grande maioria dos fármacos anestésicos, né, e também dos fármacos analgésicos, eles sofrem uma biotransformação hepática no fígado. Então, o fígado vai transformar o medicamento em uma substância menos tóxica para ser eliminado, né? Ele participa também em detoxificação de álcool.
que em pequenos animais, né, não tem tanta importância. Isso que o consumo de álcool nos animais, ele é de forma acidental. O amoníaco NH3 é um dos principais componentes que o fígado detoxifica, ou seja, o fígado elimina o amoníaco. O amoníaco é uma molécula formada por um átomo de nitrogênio ligado a 3 de hidrogênio. Eu vou falar muito do amoníaco agora, tá? O amoníaco, ele é transformado em ureia, né? E assim ele vai sendo eliminado principalmente por meio da urina. Então, através da urina, o amoníaco é eliminado do corpo do animal. Então veja, né, que há um caminho para ser exteriorizada essa substância. E isso acontece porque ela é tóxica para o animal. Ela tem que ser eliminada. E se não for eliminada, vai acumular lá no corpo do animal e o animal adoece, ele fica doente. Se o fígado não funciona bem, ele não detoxifica fármacos, nem álcool, nem amoníaco. E isso vai causar doenças, né, como dando aí a manifestação clínica encefalopatia hepática, que é o acúmulo de compostos amoniacais que não foram metabolizados pelo fígado e eles vão ter uma ação lesiva lá no sistema nervoso central. Através, né, da ação de glutaminas que vão causar aí um edema encefálico. Mas calma, eu já vou explicar isso aqui. Primeiro, vamos ver uma coisa de cada vez, tá? Então, voltando aqui. A encefalopatia hepática, ela é uma manifestação clínica. Ela é decorrente de alguma alteração hepática grave, como, por exemplo, insuficiência hepática crônica, como cirrose, que é uma insuficiência crônica irreversível, e como desvios portosistêmicos. Então, doenças graves, né, que causam o acúmulo, né, desses compostos armoniacais, ou seja, né, que contém amoníaco no organismo por conta de não detoxificação do fígado desses compostos, eles podem levar a uma encefalopatia hepática. O animal, né, apresentando desvios portosistêmicos, insuficiência hepática ou cirrose, ele pode apresentar a encefalopatia hepática. Por exemplo, o animal ele tem uma cirrose e está em uma encefalopatia. Então, ele tem cirrose e uma encefalopatia hepática secundária, ou seja, secundária cirrose. O que isso aqui quer dizer? Que esse animal, por causa da cirrose, foi que surgiu, né, a encefalopatia hepática. Lembrando que a encefalopatia hepática é uma manifestação clínica, ou seja, ela é um sinal, sintoma, e não é uma doença. Nesse exemplo, a doença aqui é a cirrose, tá? Agora, em relação aos efeitos tóxicos que a encefalopatia causa, ela vai fazer o acúmulo de amônia, né? Por quê? Porque tá tendo um mau funcionamento do fígado. E esses compostos amoniacais, eles vão se localizar, se direcionar na circulação sanguínea e vão causar lesão lá no sistema nervoso. Outras substâncias, né, fora a amônia, deixam de ser detoxificadas, ou seja, elas deixam de ser eliminadas do corpo do animal. E isso é muito ruim. E isso é muito ruim para o animal, né? Como o caso de substâncias similares aos benzodiazepínicos, falsos neurotransmissores, mercaptanos, ácidos graxos, né, de cadeia curta. Então, né, todas essas substâncias se acumulam e vão ter ação no sistema nervoso central. E é muito grave, porque acontece alterações de neurotransmissores, inflamação e edema cerebral. Os neurotransmissores, eles são mensageiros químicos e são importantes para um bom funcionamento, né, do corpo, para um funcionamento adequado do corpo do animal. Eles são extremamente importantes. A inflamação e o edema cerebral seria o aumento do volume do cérebro causado, né, por um acúmulo do líquido. Então, é muito grave, né, porque é lá no cérebro. Para o desenvolvimento, né, da encefalopatia hepática, tem-se ação de 3 órgãos. O intestino, né, do fígado e também do sistema nervoso. Então, esses 3, eles ajudam aí no aparecimento dessa manifestação clínica. Agora, em relação ao intestino, na microbiota intestinal bacteriana, ela é composta por micro-organismos que produzem urease.
A urease, ela é uma enzima, né? Essas enzimas têm funções de degradar um complexo em compostos menores. Então, de unidade maior para unidade menor. Então, essas enzimas que trabalham lá no intestino, elas são responsáveis, né, pela degradação, pela quebra de ureia em amônia e CO2. A urease, ela cliva a ureia em amoníaco, ela vai quebrar, né? E esse amoníaco, ele é detoxificado no fígado, tá? Ele vai sair do fígado, ou seja, né, através do fígado, né? Lembra que ele tem a função de detoxificação, né? De eliminar o veneno? Então, vai eliminar substâncias tóxicas. Então, o fígado, para eliminar o amoníaco, o transforma, né, em ureia, né? Primeiro ele vai transformar em ureia. E depois a ureia é distribuída no rim e no intestino para ser eliminada do organismo do animal. Então, é um caminho, né? Então, quando se tem um fígado, né, que não funciona, né? O que vai acontecer, então? Como que vai ser toda essa reação? Então, lá no intestino tá cheio de micro-organismos que produzem urease, né? Que é essa famosa enzima aí que vai transformar, vai quebrar, vai clivar a ureia em amoníaco, né? Como eu já tinha falado. Depois de formado esse amoníaco vai em direção ao fígado. Então, ele vai lá para o fígado. E lá no fígado, ele vai ser clivado em compostos biotransformados e vai ser eliminado, exteriorizado, né? Agora, quando o fígado ele não funciona, quando ele não consegue clivar esses compostos armoniacais, né, que são compostos que contêm amoníaco, amônia, né, o NH3, né? Então, assim, né, vai acumulando esses compostos NH3 que é capaz de atravessar a barreira hematoencefálica, tá? E aí sim, a barreira hematoencefálica é uma estrutura que impede que vai dificultar a passagem de substâncias que estão no sangue para o sistema nervoso central. Então, ela é muito importante, essa barreira. Então, como o nome mesmo diz, né, é uma barreira, não é qualquer um que passa ali, tá? E com o acúmulo, né, do NH3, dessa amônia, né, com esse acúmulo, com muitos NH3, né, de novo, esse acúmulo vai conseguir atravessar essa barreira hematoencefálica. Então, esse acúmulo vai agir lá nos astrócitos. Os astrócitos, eles são células do sistema nervoso central. Olha como é perigoso. E lá nos astrócitos vai acontecer uma conversão nada legal, nada boa para a saúde do animal, né? A gente já imaginava mesmo, né, que não ia ser bom. Então, essa conversão é o amoníaco sendo convertido em glutamina, tá? Amoníaco, glutamina. E a glutamina, ela causa inflamação e edema cerebral. E dessa formação, né? E por isso que o cérebro inflama. Essa inflamação e esse edema cerebral, eles são observados em sinais neurológicos. E o mais comum é ver a compressão da cabeça do animal contra a parede, como essa figura aqui, ó. Então, pode ser também imóveis, né? Por que ele faz isso? Porque ele sente dor, né? Por causa das dores que o animal sente. Além disso, o animal apresenta um comportamento compulsivo, ele anda em círculos, tá? Ele começa a cavar, ele começa a vagar sem rumo de um lado para o outro. Então, ele pode também, né, ficar agressivo, então apresentar agressividade, vômitos, diarreias e ter alterações urinárias. Ele pode apresentar poliúria, que é quando o animal passa a eliminar quantidades excessivas de urina, então o animal faz muito xixi. Ele pode também apresentar polidipsia, ou seja, que é uma sede anormal, uma sede excessiva. O cachorro, ele fica com muita sede. Então, ele tende a tomar quantidades excessivas de água. Então, ele bebe muito. Agora, na medicina humana, né, tem-se os critérios de Westhaven, que classificam a encefalopatia do grau 0 até o grau 4. Então, no grau 0, o paciente ele está consciente, tá? Então, ele ainda está consciente. Agora, no grau 1, ele já começa a apresentar aí um déficit, né, de atenção leve. No grau 2, ele apresenta letargia, ou seja, o animal fica preguiçoso, ele fica lento, né, demora. Já no grau 3, ele fica muito sonolento. No grau 3 é mais intenso que o grau 2 em relação à preguiça, ele fica muito mais preguiçoso. E no grau 4,
o paciente ele já se encontra em coma. Então, tem-se esse tipo de pontuação, né, seguindo os critérios de West Haven, para categorizar a gravidade da encefalopatia hepática. Bom, então eu fico por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado aqui desta aula, deste vídeo. Aproveita, me ajuda, se inscreve no meu canal aí, deixa o seu like e ative o sininho das notificações para receber todos os meus futuros vídeos. Você, né, ativando aí o sininho, o YouTube automaticamente ele vai te direcionar os vídeos lançados aqui do meu canal. Então aproveita, né, para que você sempre esteja atualizado aqui ao meu canal. Também não esquece de deixar seu comentário, né, sobre essa aula e compartilhe este vídeo com os seus colegas de estudo. Até o próximo vídeo. Tchau!